Vamos ler então a partir do versículo 8. Me acompanhe aí na leitura. Versão Nova Almeida atualizada, a mesma que está na projeção. Eu vou ler, você que não estiver com Bíblia, acompanhe aí. Diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, mas nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei, é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Amém, meus irmãos? Nós vamos fazer uma breve oração para que o Senhor nos conduza durante essa palavra. Senhor Deus e Pai, somos gratos e estamos diante de Ti para pedir a Tua misericórdia, misericórdia da Tua igreja, misericórdia, Senhor, do Teu povo, misericórdia de nós que estamos aqui para ouvir a Sua voz, que o Senhor fale conosco, pelo amor que o Senhor tem a nós, pelo amor que o Senhor nos entregou em seu Filho Jesus Cristo, fale ao nosso coração, que o Senhor introduza, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, a Tua vontade, para que glorifiquemos o Teu nome, para que louvemos a Ti, para que o Senhor seja glorificado com nossa vida, por nossa vida, em todas as coisas, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui numa pregação que é de tema livre, né? Nós não estamos em uma série, a nossa série da família foi finalizada no domingo passado. Nós vamos iniciar uma nova série a partir do próximo domingo, mas esta pregação, este domingo de hoje, é um tema para nós falarmos de uma pregação, um tema que nós chamamos de tema livre. E nós vamos falar aqui sobre a graça de Deus quando nos alcança. O texto que nós lemos está na carta de Paulo a Filemon. É uma carta pessoal, é uma carta a uma pessoa, uma carta particular. Filemon é um homem de Deus, um crente, que tem uma igreja na sua casa, provavelmente a igreja de Colossos, os Colossenses. Não tem aquelas cartas, a carta aos Colossenses? Então a carta aos Colossenses é aos irmãos que congregam na igreja de Colossos, e essa igreja se concentra na casa desse irmão chamado Filemon. E essas instruções estão sendo dadas a ele, a Filemon. Paulo está tratando de um assunto muito delicado. Durante a sua viagem, Paulo então encontra um homem chamado Onésimo. Onésimo era um servo, um trabalhador, um funcionário lá da casa de Filemon. Filemon é um homem muito rico e tem os seus funcionários, os seus servos, o que aqui no texto vai ser traduzido por escravo. Filemon, então, é roubado provavelmente por Onésimo. Onésimo rouba alguma coisa da sua casa, lhe causa algum prejuízo e foge. E durante a sua fuga, Onésimo encontra Paulo. Paulo lhe prega o evangelho e Onésimo se converte e agora é um cristão. Ele tem a mesma fé que Filemon, que era o seu senhor, o seu chefe, o seu patrão, a mesma fé que Paulo, que é apóstolo de Filemon, e eles são todos irmãos, e agora Paulo está diante de um problema, porque este Onésimo que Paulo encontrou causou prejuízo a Filemon, e ele precisa voltar agora a ser restituído. Então a carta de Paulo a Filemon é para que Filemon receba de novo Onésimo.
dizendo o seguinte: olha, eu estou mandando de novo aí, Onésimo, para que você o receba, para que você o perdoe, para que você o restaure, cuide dele como irmão, não mais como servo, como escravo, mas cuide dele como se estivesse cuidando a mim. Então, esta carta é uma carta de reconciliação. Reconciliação. Paulo está reconciliando Onésimo com o seu chefe, com o seu senhor Filemão. A carta de Paulo a Filemão é para tratar disso. E eu gostaria de dar tema a essa pregação como o Tribunal da Graça. Nós tivemos recentemente em nosso país muitas polêmicas sobre tribunais. Nós tivemos alguns casos onde a gente via um juiz sendo réu e sendo o juiz do próprio caso, e a gente não entendia muito bem, e aí era um tribunal, aí ia para outro tribunal e voltava. A gente entende muito pouco, né? Bem menos do que deveríamos entender sobre essas coisas, né? Sobre os três poderes, sobre tribunais eleitorais, tribunais federais, primeiras instâncias, segundas instâncias, um estado, outro estado, um julga, o outro não pode julgar, aí condena, aí absolve, aí faz toda aquela coisa, e a gente acaba vendo e se informando e se educando por manchetes, porque a gente conhece muito pouco, né? No esporte também tem tribunal de esporte, tem tribunal eleitoral, tem tribunal federal. Nós sabemos pouco sobre os tribunais que nos cercam e nos rodeiam. Mas tem um tribunal que é muito importante de nós aprendermos, que é o Tribunal da Graça de Deus. É o Tribunal de Deus. Por que nós podemos afirmar isso? Porque João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, vocês têm um advogado. Ué, João, você está usando o termo aqui de lei, um advogado? Lei, você está falando de direito? Como é que é isso? Como funciona isso? Todos nós fomos condenados. Olha só, condenação também não vem de tribunais? Todos nós tivemos culpa. Ué, mas o culpado, né? Como funciona isso? Onésimo é este réu no Tribunal da Graça. E eu gostaria de fazer essa alusão para nós entendermos que à nossa volta nós também levantamos tribunais. Quem aqui nunca julgou alguém e se arrependeu? Quem aqui nunca falou: olha, acho que eu fui duro demais, né? Tem um meme na internet do Thanos, né, falando: eu fui duro demais com você. Eu acho que eu peguei muito pesado. Quem nunca se arrependeu? Não levantou um tribunal sobre um caso, ou sobre a vida de alguém, ou sobre alguém em si, falando: não, é culpado sim, é isso mesmo, devia ser pior essa pena, isso, e depois passa algum tempo, talvez meses, anos, e a pessoa fala: acho que eu fui duro demais naquele tribunal naquela época. Acho que eu bati o martelo cedo demais, de forma prematura. O bom disso é que nós não estamos na mão de juízes humanos, de juízes terrestres, mas estamos na mão do Senhor da graça, do nosso Deus. O nosso Deus é o nosso juiz. Aquela fala e aquele ditado que muitos gostam de: só Deus pode me julgar. Em tese é verdade. É Deus quem salva, é Deus quem condena, é Deus quem absolve. Mas tudo isso em um tribunal chamado o Tribunal da Graça de Deus. E eu gostaria de usar o caso de Onésimo aqui para nós entendermos um pouquinho sobre esse Tribunal da Graça. A primeira coisa que nós aprendemos com o Tribunal da Graça é que o Tribunal da Graça nos ajuda a renunciar direitos. O Tribunal da Graça nos ajuda a renunciar direitos, abrir mão de direitos. Veja comigo aí o versículo 8, 9 e o versículo 14. Vamos ler juntos. Diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo 14. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que por uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo, pelo seu exemplo, nos ensina muito. Lá em Coríntios 12 ele vai dizer: sede meus imitadores. E um dos seus exemplos é nos ajudar a entender que quando estamos no Tribunal da Graça, em qualquer lado, esse tribunal, ele nos ensina a renunciar o que é direito. Paulo está dizendo o seguinte para Filemão: Filemão, eu posso mandar você receber Onésimo. Filemão, eu posso mandar você perdoar Onésimo. Eu posso ordenar, sendo apóstolo do Senhor, que você faça o que eu estou mandando. É o meu direito fazer isso. É o meu direito.
mas eu quero renunciar esse direito. Eu quero renunciar essa autoridade para que você faça isso pelo amor. Paulo, ele escolhe o caminho de amar, de se voluntariar, de se solidarizar. Paulo está tentando mostrar para Filemão que existe outro caminho ao invés da exigência, de exigir os próprios direitos. O tribunal da graça nos dá liberdade para agirmos na contramão do tribunal do mundo. Enquanto no tribunal do mundo as pessoas buscam razão dizendo: você vai fazer tudo o que eu tenho direito. Tudo que eu tenho direito eu vou usar. Tudo que eu puder, tudo que for de direito meu. Tudo que a lei me der, me aprover, eu vou querer tudo. Paulo está nos ensinando a deixar de lado aquilo que nos parece de direito. Se ouvir alguém falar: não, eu tenho o direito de saber. Não, eu tenho o direito de ser restituído. Não, isso, ele me deve, ela me deve isso. Paulo está dizendo: Filemão, eu tenho o direito de dizer a você o que você deve fazer. Mas eu vou por outro caminho, eu vou pelo caminho do amor. Eu vou pelo caminho da bondade. Eu vou pelo caminho da graça. No tribunal da graça, meus irmãos, às vezes a gente também renuncia aos nossos direitos. Nossos relacionamentos, às vezes, nos ajudam a levantar tribunais, em que nós fazemos afirmações assim: eu tenho o direito de tratar fulano assim. Ninguém pode me julgar. Eu tenho o direito de tratar cicrano assim. Eu tenho o direito de negar isso. Eu tenho o direito de não me aproximar. Eu tenho o direito de dizer não. Eu tenho o direito de não ajudar. Eu não vou ajudar. É meu direito. Eu estou recorrendo àquilo que me é direito. Mas a graça nos ensina a caminhar pela bondade, pelo perdão, e não pelo tribunal do mundo. E não pela ótica humana dizendo o seguinte: sim, você tem direito de fazer o que você quiser. Você pode punir, você pode rejeitar, é seu direito. E aí vem a graça e nos renuncia. E o assunto aqui da carta a Filemão é perdão, é reconciliação. E talvez Filemão, lendo a carta, a primeira coisa que ele começa é falar: eu tenho direito. E quando ele entende o que Paulo está falando, ele começa a renunciar aos seus direitos também. E nós vamos ver isso mais para frente. Meus irmãos, quantos de nós nos escondemos atrás daquilo que a gente chama de é direito meu fazer isso, é direito meu agir assim, é direito meu dizer não, é direito meu ser um pouco mais duro, é direito meu não querer reconciliar. Nós vivemos uma era em que estamos sempre e sempre buscando ter razão e agir dentro do nosso direito. O primeiro exemplo que Paulo dá é: eu tenho o direito, Filemão, de mandar você recebê-lo, mas eu estou te pedindo. Eu tinha direito de que ele ficasse servindo a mim aqui, mas eu estou abrindo mão disso. Eu estou mandando ele para você. Se você quiser mandá-lo, aí você fica à vontade. Por mais que seja o meu direito, estou abrindo mão disso. Às vezes nós precisamos olhar mais para a graça e menos para aquilo que parece ser o nosso direito e nos pertencer. Às vezes nós temos razão, sim, nós temos razão. Podemos agir daquela forma, falando assim: olha, quem é que vai me julgar? Estou errado? Você acha que eu estou errado? E aqueles diálogos, né? Não, você acha que eu estou errado? Olha só a minha situação. Você acha? Não, olha bem para mim. Mas o Tribunal da Graça, ele ajuda a gente a renunciar aos nossos direitos. A renunciar aos nossos direitos. Meus irmãos, quem melhor agiu assim do que Jesus? Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, que ele, sendo Deus, renunciou o direito. Vamos usar as palavras aqui desse tópico. Renunciou o direito de ser Deus. Abriu mão do direito de ser Deus para se humilhar, deixando a glória do Pai, para se humilhar em nosso lugar. E Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Talvez Jesus ali na cruz,
ou no meio da crucificação, olhando para aquela humilhação, se fosse um de nós pensando, eu tenho o direito de matar todo mundo aqui agora. Todo mundo. Então, um olhar parava o martelo. Um olhar parava o chicote. Um gesto acabava com tudo. E ele tinha esse direito. Ele não tem pecado. Não havia acusação sólida e verdadeira contra ele. Mas Jesus renunciou o direito de ser Deus para se humilhar como homem em nosso lugar, morrendo na cruz para nos salvar da condenação. E se esse sacrifício foi feito por Ele, que é o nosso Senhor, qual direito mais será que nós vamos ficar exigindo, requerendo? Será que nós vamos ainda insistir em coisas tão superficiais e pequenas, quando nós podemos olhar para o nosso Mestre, para o nosso Senhor Jesus, para o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, levando o pecado que era nosso, levando a culpa que era nossa, e Ele não quis saber dos seus direitos. No Getsemane, enquanto chorava, na amargura, na agonia, Ele disse ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Pai, eu tenho o direito de não beber desse cálice, do cálice da ira de Deus. Mas todavia seja feita a tua vontade. Se a tua vontade é que esse direito seja renunciado, então que assim seja. Precisamos olhar mais para a Escritura, para o Senhor. Perguntar ao nosso Deus, será que esse direito que eu estou requerendo deve ser renunciado a despeito da vontade de Deus sobre a minha vida? Do amor, da graça, da reconciliação e do perdão? Meus irmãos, além de nos ajudar a renunciar o que nos é de direito, o Tribunal da Graça também reafirma identidades. Vamos ler aqui comigo versículos 11, 15 e 16. Acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 11 diz assim: antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Versículos 15 e 16 diz: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Este homem Onésimo tem em significado do seu nome, o significado de Onésimo é útil. E aí Paulo faz um trocadilho com o seu nome, dizendo, antes ele era inútil. Paulo está falando, ele se chama Onésimo, estava com você, e parecia que ele era útil, mas não era, ele era inútil. Porque ele não era um salvo, porque Jesus não o havia alcançado, ele não havia entregado sua vida para Jesus aí. E aí Paulo vai dizer que agora sim ele é útil. Agora ele tem utilidade. No Tribunal da Graça é bem assim. Deus, ele não muda comportamentos. Um grande erro que a nossa geração comete é a chamada vida de igreja. Não, você precisa ir para a igreja. E nesse bojo de você precisa ir para a igreja, está a ideia de que essa pessoa vai mudar os seus comportamentos. Então a ideia é, olha, essa pessoa, esse familiar, esse parente, ele é tão perdido, é tão, sabe, é tão bagunçada a vida dele. Sabe o que ele está precisando? Está precisando ir para a igreja. Não, fulano precisa ir para a igreja para deixar essa vida dele de perdido. Não, ciclano não, ele só vai melhorar se for para a igreja. Meus irmãos, há um grande erro nisso. Porque Deus, ele não muda comportamentos. Deus muda identidade. O seu comportamento, a forma com que você vive e as suas práticas são frutos e consequências de quem você é, da sua identidade. Quando a Bíblia nos ensina a não focar nas coisas da terra, mas manter a nossa mente e nosso coração focado nas coisas do céu, é porque nós somos cidadãos dos céus. A nossa identidade é essa. A todo momento o Novo Testamento vai nos ajudar a nos entendermos como crentes em Jesus e qual é a nossa identidade. A pior crise de alguém é a crise de identidade. De ela se perguntar, eu não sei quem sou. Eu não consigo me definir. Eu não tenho uma identidade. Mas veja o que Paulo está fazendo aqui.
Paulo está nos ensinando que no tribunal da graça, um advogado consegue olhar e falando assim, esse mesmo que causou prejuízo e que é o réu, não é mais aquele, esse aqui é outro agora. O tribunal da graça é o único que reverte pena e muda a identidade do réu. Ele não continua sendo mais aquela pessoa. Você não é a pessoa que você era sem Cristo. Com Cristo, você não tem a mesma identidade que você tinha quando você não tinha Cristo. Receber Jesus como Salvador da vida não faz apenas que você ganhe novos hábitos e que você deixe algumas práticas que a sociedade ela rejeita e você agora é uma boa pessoa. Receber Cristo como Salvador é entregar a vida a alguém que vai te dar uma nova identidade e um novo propósito de vida. Essa ideia de que fulano precisa ir para a igreja para melhorar. Fulano precisa de uma troca de identidade. Ele precisa descobrir quem ele é. Meus irmãos, Paulo está dizendo, este Onésimo era uma pessoa. Filemão, esse que estava aí na sua casa, que te causou prejuízo, que te deu trabalho, que fugiu, era outra pessoa. Agora sim ele é útil. Agora sim ele é Onésimo de verdade. Agora sim ele é a pessoa que Deus chamou. Nós só encontramos a nossa identidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você vai encontrar muitas e muitas pessoas no decorrer da sua vida, meu irmão, que tem tudo o que precisa. E talvez coisas que você olhe e diga, eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de ter isso aí. Seja uma família, seja dinheiro, seja uma vida estável. E essa pessoa não sabe quem ela é. E nem tem identidade. A nossa identidade está em Cristo Jesus e no seu chamado para a salvação. Nós só sabemos quem nós somos e para onde vamos e o propósito da nossa vida quando entregamos a nossa vida a Jesus. Aqui nós somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos. Porque nós somos cidadãos registrados, somos povo e geração de outro lugar. Nós precisamos saber disso. Talvez neste ensino de Paulo em relação à identidade de quem Onésimo era, Paulo está tentando nos alertar de que é o seguinte, pare de se apegar às coisas superficiais, Filemão, a um pequeno prejuízo que ele te deu. Ele agora faz parte da família dos céus, do povo, da geração eleita. E isso é muito melhor do que qualquer coisa que ele possa ter te dado prejuízo. Às vezes a gente se apega às pequenas coisas. Às vezes nós não nos reconciliamos porque nos apegamos a pequenas coisas, a pequenos detalhes. Meus irmãos, eu tenho um testemunho pessoal de uma pessoa que é assim. O meu avô é uma bênção. Sempre que posso, converso com ele, estou com ele. Mas o meu avô me ajuda a entender como nós nos apegamos a coisas pequenas. Você conversa com meu avô, ele consegue lembrar de datas, de décadas atrás. Porque alguém o feriu. E ele fala, fulano fez isso para mim. Foi em tal dia, ele chegou assim e tal. Um dia ele falou, foi R$80 a bicicleta que seu tio, e conta toda aquela história. Eu falo, meu Deus, eu não lembro o que eu comi semana passada. Meus irmãos, nós somos pessoas que se apegam a pequenas coisas, pequeníssimas coisas, e que nos atrapalham não só a viver, mas a nos reconciliar e a fazer parte da absolvição do tribunal da graça de Deus. Levantamos tribunais para dar prisão perpétua por crimes pequeníssimos que foram cometidos contra nós. Não, mas eu não gosto de fulano, não gosto. Outro dia estava no mercado, ela viu que eu queria comprar aquilo, passou na frente, não falou. Irmãos, olha como a gente se apega a detalhes. Eu lembro que a Mirlene e eu, até alguns anos atrás, quando eu sentia dor, eu sentia alguma dor. E a minha esposa falava assim, bebe um pouco d'água. Bebe um pouco de água, que melhora. E aí ninguém nunca entendia porque ela falava aquilo, só eu entendia. Porque quando, há 14 anos atrás, a Mirlene estava grávida da Yasmin,
De madrugada ela sentiu algumas dores. E eu lembro que alguns dias atrás ela tinha sentido dores e tomou água e falou, eu bebi água ali, melhorou e tal. E aí de madrugada, eu com sono e ela me acordando com dor, eu falei, bebe um pouco d'água para ver se passa. Foi mais de uma década falando, bebe água que melhora. Esse não é um mal da minha esposa, é um mal nosso. Aquela brincadeira, aquela frase que a gente fala, né? Vai ficar jogando na cara? São as pequenas coisas que nos ferem. E nós levamos essas pessoas que nos feriram ao tribunal, mas não ao tribunal da graça. Ao nosso tribunal. Aquele que a gente é o promotor, é o advogado de acusação, né? E fala, e a gente já corre para a cadeira de juiz, pega o martelo e fala, deixa que eu julgo. Eu vou falar qual é a sentença. Nós nos apegamos a coisas pequenas. E essas coisas pequenas são suficientes para tomarmos a decisão que for adequada ao nosso coração. E não o que a palavra de Deus diz. Davi vai dizer que ele prefere cair na mão de Deus para ser castigado do que na mão do homem. Meus irmãos, no Tribunal da Graça, ele afirma a identidade. Quem nós somos? Será que nós somos ainda como Onésimo, fugitivo? Fugindo dos nossos erros? Fugindo das decisões erradas que tomamos? Sem saber se estamos ou não arrependidos, sem entender verdadeiramente como que foi tudo aquilo, que hora que eu fiz aquilo, por que eu cometi esse mal. Talvez Onésimo, antes de encontrar Paulo, pensava em voltar, talvez pensava em restituir o seu senhor, mas a lei da época o dava direitos ao seu senhor e a qualquer um, a que Onésimo fosse punido severamente. Então agora tem a fuga, tem o medo, tem a acusação, alguém pode reconhecê-lo, toda a sua mente está bagunçada. Será que nós estamos como Onésimo? Será que a nossa identidade reflete a nossa culpa, a nossa fuga, sem saber realmente o que queremos, sem saber realmente o nosso propósito, como vai ser o dia de amanhã, eu não sei como que acontece? Ou será que nós somos o Onésimo que encontrou o Evangelho por meio da pregação de Paulo, recebeu esse Jesus e agora ele sabe que ele é útil? E agora ele sabe que ele pode ser recebido no meio dos irmãos lá na igreja de Colossos como um crente igual a eles, como parte da família, como alguém que foi salvo, recebido, redimido e agora tem um propósito de vida de pregação do evangelho e uma vida eterna o esperando. Nós precisamos decidir, entender em que condição estamos nós em relação à nossa identidade. Meus irmãos, nossa identidade está em Cristo Jesus. Lá nos Evangelhos, em João 1,12, a Bíblia vai dizer que aqueles que creram em Jesus são chamados filhos de Deus. A nossa fé em Jesus muda todas as coisas. Se antes a nossa preocupação era fugir dos nossos problemas e dos nossos erros e das consequências dos nossos erros, hoje nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus e enfrentamos qualquer que seja a consequência. Qualquer que seja o problema que nós causamos, se vamos restituir, se não vamos, se nós vamos se reconciliar pela graça, no tribunal da graça de Deus, tudo isso de acordo com a vontade de Deus sobre a nossa vida. Porque Cristo Jesus é o dono da nossa vida e nós vivemos conforme a sua palavra. Meus irmãos, mas se o Tribunal da Graça nos ajuda a renunciar direitos e reafirma também a nossa identidade. Para nós finalizarmos aqui, o Tribunal da Graça assume todos os prejuízos. Leia comigo versículos 12, 17 e 18. Versículos 12, 17 e 18 diz assim: Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. 17 e 18. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Veja que, irmãos, que palavra maravilhosa, né? Paulo falando assim, eu não sei quanto deve, eu não sei o que ele fez, mas põe tudo na minha conta. Se você me considera, se você gosta de mim, faça como se tivesse sido eu que causei isso a você. O Tribunal da Graça, ele assume prejuízos.
ele assume prejuízos. Nós que somos familiarizados com a leitura de livros, nós temos um problema. Alguns irmãos vão se identificar aqui. Que está relacionado a emprestar livros. Irmãos, é muito difícil emprestar livros. Por que isso acontece? Porque geralmente uma leitura demora. Às vezes você empresta um livro que a pessoa não vai ler numa semana. Ela vai demorar 1, 2 meses. E 2 meses é muito tempo e você pode esquecer de devolver o livro. E às vezes, meu irmão, você só lembra do livro quando você vai visitar o seu amigo, olha lá na prateleira dele e fala, nossa, eu tinha um livro desse aqui, eu não sei onde foi parar. Aí você força um pouquinho a mente, você fala, meu Deus, me ajuda, pai. E você pensa e fala, esse livro é meu. E aí você não sabe o que fazer, E uma das práticas que nós fazemos é justamente o Tribunal da Graça. É assumir o prejuízo. Alguns têm mais facilidade. Falam, não, Deus que me abençoou. Eu, particularmente, já ganhei muitos livros. Então, quando acontece isso, eu assumo o prejuízo, é bênção, fica para você, que te abençoe mais pessoas, né? Alguns outros têm um pouco mais de dificuldade. Ele fala, não, amém, Deus te abençoe. E quando ele chega em casa, fala, nunca mais empresto um PDF. Outros não, outros falam, não, eu quero um novo. Eu não sei o que você fez com o meu livro, mas eu quero esse livro, eu dá um jeito e resolve. Como se fossem os manuscritos de Qumran, né? Lá do Mar Morto, só tem aquele. Mas, meus irmãos, o que nós aprendemos com essa pequena ilustração é que às vezes nós precisamos, e talvez a maioria das vezes, no Tribunal da Graça, assumir os prejuízos. Filemão está recebendo um homem, a gente não sabe quanto de prejuízo o Onésimo deu, se foi nada ou se foi muito, mas ele está ouvindo Paulo falar com ele através da leitura da carta, pensando em sua mente, ouvindo a voz de Paulo assim na sua mente, dizendo, já foi, agora eu não vou receber isso de volta. Agora é perdão, é reconciliação. A gente às vezes vai muito naquela fala, né? Não, ele vai me pagar. Ele me paga ainda. Isso aconteceu, mas espera. Calma, você vai ver só. Ele vai pagar tudo que ele me deve. E às vezes nem é dinheiro. O Tribunal da Graça é muito difícil por causa disso. Porque às vezes a gente precisa assumir os prejuízos que esses problemas causam em nós. E há muitos prejuízos. Os nossos erros e os nossos pecados trazem muitos e muitos prejuízos. Paulo está falando, coloca na minha conta. E Paulo vai terminar a carta falando, ore para que um dia eu chegue aí. A gente não sabe se Paulo tem a intenção aqui de forma material, pagar o que Onésimo cobrou. Talvez sim. Talvez essa seja a intenção de Paulo. Mas o que nós estamos aprendendo aqui de forma prática, aplicando a nossa vida, é que essa ideia de que Paulo está falando, lança tudo na minha conta, é o que Jesus diz para nós dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas ofensas e das ofensas daqueles que nos ofendem. Volte um pouquinho em Mateus, na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O Tribunal da Graça nos ensina a assumir prejuízos nossos e também dos outros contra nós. Talvez o que ele me fez, alguém fale, não, ele tem que dar um jeito. Ele não pode deixar você assim. Não, ela tem que resolver. Não pode ficar desse jeito. Você tem que correr atrás do prejuízo. Você não pode ficar no prejuízo. Talvez o mundo fale isso para você. Não pode ficar assim. Mas o que nós vemos na graça de Deus é que Jesus está falando, põe tudo na minha conta. Deixa na minha conta. Não se preocupe com isso. Todo esse mal que lhe foi causado, põe na minha conta. Põe na minha conta. Meus irmãos, nós temos um problema com isso. Um problemão. Porque para nós parece ser muito metafórico. Jesus dizer para nós perdoarmos. Dá para ver Pedro falando, Jesus, mas quantas vezes a gente tem que perdoar? Pedro já estava ali fazendo as contas já.
Jesus, mas peraí, até 7 acho que tá bom, né? Você acha que a 7 é o suficiente, né? E Jesus diz, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. A ideia de perdão na palavra de Deus, meus irmãos, é uma coisa magnífica. E esse tribunal da graça é o tribunal do perdão. O tribunal de Deus não é tribunal de punição. Esse tribunal que nós estamos pregando aqui, o tribunal que Onésimo passou, o tribunal do Evangelho, é um tribunal de perdão. Todos aqueles que se achegam a Deus buscando perdão, eles recebem esse perdão do tribunal. Mas, meus irmãos, o tribunal da graça nos ajuda a assumir prejuízos, não só materiais, mas em nossos relacionamentos. Talvez tenham pessoas que lhe causaram prejuízos em relacionamento que tiveram com você. Talvez instituições que lhe causaram prejuízo. Talvez parentes, família e amigos que lhe causaram prejuízos emocionais. Nós nunca sabemos. Mas o que nós sabemos é que nós temos, pela palavra de Deus, a ordem de perdoar, de reconciliar e de assumir quaisquer que sejam os prejuízos. Assim como Onésimo, nós também éramos fugitivos, devedores, culpados, alguém que estava em uma fuga desenfreada antes de conhecer Jesus, antes de receber Jesus. Mas hoje nós somos salvos, fomos alcançados. Mas o tribunal da graça não é só de pontos positivos. O tribunal da graça tem alguns problemas que eu gostaria de falar para finalizarmos. O tribunal da graça não é para todo mundo. O tribunal da graça não é para pessoas boas. No tribunal da graça você não vai achar pessoas que são boazinhas. Não tem. O tribunal da graça, irmãos, é só para gente ruim. É só para quem causa prejuízo. O tribunal da graça é só para quem peca. É só para quem cai. É só para quem erra. O tribunal da graça não é feito para aqueles que já se acham bons demais. Para aqueles que falam, não, eu não devo nada a ninguém, graças a Deus, nunca cometi problema nenhum, nunca ofendi ninguém, essas pessoas do nunca fiz nada de errado, elas não têm acesso ao tribunal da graça. O tribunal da graça é só para aqueles que sabem que fizeram de algo errado. Consequentemente, o tribunal da graça é só para aqueles que reconhecem que são pecadores. Porque esse é um dos temas e um dos pontos centrais da pregação do Evangelho. Se a palavra Evangelho significa boas novas, você começa pregando boas novas falando da notícia ruim, que é todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão longe de Deus. Então, o tribunal da graça é só para aqueles que entenderam isso. E entenderam que são pecadores. E que como todos os outros que caem e pecam, ele também é. O tribunal da graça é para esse. Mas não só para esses que reconhecem. O tribunal da graça é para aqueles que se arrependem. Ao ser julgado no tribunal da graça, Onésimo mostra, a partir da sua conversão, que ele se arrependeu. E que ele procura agora uma nova vida. Uma graça irresistível que nós pregamos, a graça que alcança o homem e o salva e o converte, é a mesma graça que muda as nossas vidas. Não existe graça sem transformação de vida. Não existe um Onésimo alcançado pela graça que vai voltar e agora não vai roubar só o Filemão, vai roubar todo mundo da igreja. Não existe esta graça. A graça de Deus que alcança o homem para salvá-lo, também alcança para mudá-lo, para transformá-lo. E esta mudança e essa transformação nós só encontramos na graça de Cristo Jesus. O tribunal da graça é para nós que caímos, que erramos, que pecamos, mas que cientes de que somos pecadores e que por nossos próprios méritos nós não alcançamos o perdão de Deus, nós agora nos escoramos nos méritos de Cristo Jesus. E arrependidos dos nossos pecados, nós nos achegamos no tribunal da graça.
E o Senhor Jesus olha para nós e para todo o prejuízo que nós causamos e fala: põe na minha conta. Deixa tudo na minha conta. Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu pago. O Senhor nos convida a não só estar no tribunal da graça, mas a viver. E se nós recebemos um perdão tão maravilhoso, nós precisamos também falar desse perdão aos outros. Pregar o evangelho aos outros. Falar do amor de Deus aos outros. O que salva o homem do pecado não é ir à igreja, mas é ser alcançado por esse tribunal, ser perdoado. Ter uma identidade de filho de Deus. E ter uma vida transformada.